irmão Marcelo nos trouxe aí, nos preparando para que estivéssemos realmente aí dentro da palestra do nosso irmão Quaresma. Nosso irmão Quaresma, ele já veio de quarta-feira. Até a nossa irmã Sandra colocou no grupo que ele fez a palestra anterior. Aí o pessoal da quarta-feira, que vem na quarta-feira, falou assim, poxa, eu não vou poder ir no sábado para assistir o Quaresma, eles gostaram tanto da palestra dele, eu não vou poder ir, porque só podem vir de quarta, porque alguns irmãos trabalham de sábado, né? Eu falei, poxa, que pena, não sei o que, sei o que lá. Aí a Sandra respondeu, não, fica tranquilo, o pessoal que faz palestra de sábado vai vir fazer palestra de quarta-feira também. Não vai deixar de fazer a palestra para a gente, vai ter mais dias ainda para fazer palestra, né? E a gente sabe que os trabalhos de quarta-feira, gente, é a mesma coisa que os trabalhos de sábado, né? A diferença é que não são os três juntos, na verdade, uma palestra das 8 até as 8h40, depois tem as vibrações, 9 horas o pessoal desce para os passos e vai embora para casa. Então, gente, vamos aproveitar este lindo dia para começarmos então com essa palestra. Nosso irmão vai fazer hoje uma palestra em que todos nós fazemos, nós somos peritos nisso. Se chama o perdão das ofensas, não é verdade? Nós somos ótimos nisso. Então ele vai falar para a gente para que a gente desenvolva cada vez mais esse atributo que nos é dado, não é verdade? Aproveite a oportunidade, fica à vontade, pode ficar onde você quiser aqui, tá? Nós em Deus, Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E como foi falado, eu vou falar sobre um tema que está na Instrução dos Espíritos, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados misericordiosos. Esse título foi trazido por nós pelo Espírito de Simeão, Paulo, José e São Luís. E fala justamente sobre o perdão das ofensas. E eu classifico que o perdão das ofensas é aquele remédio competente, potente, capaz de nos sanar das piores dores que existem, que é a dor moral, né? Aquela dor bem cruel que às vezes o remédio material, a questão material não consegue resolver. Primeiramente, eu vou fazer 3 afirmações e pediria que cada um de nós respondêssemos essa afirmação com sim ou não, intimamente. Precisa responder para mim. E no final a gente vai voltar a essas questões. Então a primeira afirmativa que eu faço é a seguinte: eu nunca ofendi ninguém por vontade, por querer. Se essa afirmativa está presente na sua vida, você fala assim: eu nunca ofendi ninguém por querer nem por vontade. Segunda afirmativa: eu nunca ofendi ninguém sem vontade, por acaso. Sim ou não? E a última afirmativa é: eu nunca me senti ofendido por nada que alguém tenha me dito ou feito. Se algum de nós conseguir respondeu essas 3 questões por sim, ou seja, não fui ofendido, não ofendi ninguém por querer, não ofendi ninguém sem querer, e não me senti ofendido por nada. Se tiver alguém aqui que respondeu 3 sims, eu diria que essa pessoa está no local errado, no planeta errado, tá? Até no Não planeta deveria errado. estar aqui. Deveria estar em capela, em nosso lar, em Júpiter. E no final da palestra eu vou conversar com essa pessoa, com esse amigo, com essa amiga. Deixa essa questão para depois, né? Mas antes de falar do perdão, nós vamos falar sobre o objetivo o que causa a necessidade do perdão, que é a ofensa. Então eu vou fazer um paralelo com a vida material. Então imaginemos um objeto cortante ferindo a matéria, cortando a nossa carne. Então o que acontece quando esse objeto faz aquela ferida? Começa a sair o sangue, né? Você se sente diminuído o seu tônus muscular, né? Você começa a perder aquele sangue, nutrientes que vai fazer com que você fique fraco, fraquejado. E em paralelo a isso vem dor, sofrimento, né? E praticamente você fica prostrado para continuar tocando sua vida, ou seja, com a ferida, com dor, você não quer fazer mais nada, você só se preocupa com aquela dor, né? E o que você faz? Você vai ao médico, você busca um remédio, você busca um tratamento e chegando lá, faz essas operações de praxe,
limpa, desinfeta, põe um remédio, sutura, e logo depois essa ferida vai se acomodando, se sarando, o tônus vai voltando, a cor, a energia, e você volta aqui. Isso, dor física, ferida física. Como é que acontece com a ofensa moral? Tá? Igualmente, a ofensa moral, ela traz as consequências, essa ferida moral traz várias consequências para a gente. Então, em paralelo ao sangue e à falta de tônus muscular, ela traz para a gente revolta, ela traz ódio, ela traz desejo de vingança, ela traz tristeza e angústia, ela traz baixa autoestima. É comum uma pessoa que é ofendida, ou se sente ofendida, ela ter baixa autoestima. E ela traz também, como traz na ferida física, a famosa inação. Quando nós nos sentimos ofendidos, essa baixa autoestima caída, você fica prostrado, você fica com dificuldade de continuar agindo, de continuar trabalhando. É justamente nesses momentos que nós estamos entrando nesses processos de pânico, depressão, etc, né? E eu sempre faço uma referência que quando nós estamos com essa ferida, com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa culpa, com esse remorso, existe a ferida dos dois lados. Eu causo a ferida ou eu sofro a ferida. Se eu sofro, eu tenho mágoa e ressentimento. Se eu causo, eu tenho culpa e remorso. Tá? Causei uma ferida. Então esses processos geralmente faz com que a gente fica simbolicamente atrelado a como se fosse uma bola de ferro, atrelado aos nossos pés, ao nosso corpo, ao nosso ser. E essa bola é tão grande que ela nos impede literalmente de caminhar normalmente, de seguir à frente. Então nós ficamos meio tolhidos na nossa manifestação. E eu digo até que a gente acaba não realizando o nosso potencial divino. Nós não conseguimos nem sequer realizar aquilo que nós prometemos fazer nesse planeta Terra, porque nós estamos impedidos, dificultados por essa pedra, por essa bola de pedra que está amarrada. Ou seja, quando nos sentimos magoados, né, ressentidos com alguém, o fato que aconteceu há 20 anos, nós estamos amarrados há 20 anos atrás. Estamos amarrados àquele momento. Tudo que fizemos depois, fizemos meia boca. Poderíamos ter feito melhor, porque aquela questão não foi resolvida, você não se libertou dela. E da mesma forma, quando nós nos sentimos em remorso, culpa, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Você também fica nesse processo de comprometimento. E da mesma forma que na dor física, você vai lá buscar o remédio, o tratamento, na dor moral, na ofensa moral, esse gesto também tem que ser nosso. Não fique esperando, Deus me perdoa, Deus. Esse ato de perdão é um ato seu. Perdoar a si próprio pelos seus erros, né, pelas ofensas que você causou, e perdoar aquele terceiro pelo que ele fez a você. Então, esse é um gesto seu também. Então, qual é a solução que você deve fazer para, digamos assim, fechar essa ferida? Porque se você deixar essa ferida aberta, o que vai acontecer? Aquilo que acontecia na ferida física. Sangramento, dores, sofrimento e a continuidade, falta de energia para a vida, falta de ação. Ou seja, você vai se tornar, ficar eternamente limitado por causa daquela ferida. Então você tem que dar um jeito de fechar. E a forma de fechar essas feridas é com a ação, a partir de nós, de cada um de nós, que é a ação do perdão. Então, como a gente faz o perdão? Fala-se aqui que o perdão, primeiramente, tem que ter um esquecimento e diminuição drástica dos sentimentos. É buscar de forma, sem muita compreensão ainda, tomar a decisão, à vontade. Eu preciso sair dessa onda de sentimento em relação àquele fato, em relação àquele acontecimento que causou essa ferida. Ou eu causei ou causaram. Segundo momento, seria compreender os fatos. O que aconteceu naquela situação
que gerou eu me sentir ofendido ou eu achar que eu ofendi. Porque aqui eu diria o seguinte, que a ação em si, o fato em si, ela não tem o condão de ofender. Tá? A ofensa é como alguém relaciona com aquilo. Tem pessoas que se ofendem por coisas banais. Ah, eu tenho bronca daquela pessoa, tenho mágoa dela porque ela deu um sorriso sarcástico. Mas será que foi? Será que ele tinha intenção? Quer dizer, um leve sorrisinho que a pessoa interpretou como uma ofensa. Então, um sorriso, que na nossa classificação simbólica é uma coisa boa, para aquela pessoa simbolizou ofensa. Só como exemplo. E outros tanto, ou seja, a ação não tem o condão de ofender ninguém. A ofensa é de quem, como a gente relaciona com aquilo. Então, a pessoa tem que compreender os fatos de uma forma mais ampla, buscar essa compreensão. E, finalmente, é fazer o que nós chamamos de reconciliação. Né? A reconciliação, ela envolve você reconhecer o erro, você tentar reparar, na medida do possível, e você tentar fazer o que falou nosso colega aqui, se prometer a não errar mais, a não cometer aquele pecado. Ou seja, diminui os sentimentos, compreende os fatos, né? Assume o que fez, tenta recuperar e promete não cumprir mais. Né? Fala-se na literatura espírita que existem dois tipos de perdão. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Fala-se que perdão dos lábios quando se esquece os fatos. Né? E fala-se que quando é do coração é quando se esquece o sentimento. E o grande móvel aí, a grande questão é sentimento. Porque eu falo assim, esquecer os fatos, ele é bom, mas necessariamente ele não é o principal. Porque você pode lembrar dos fatos, porque a gente não tem falta de memória. Você vai lembrar que um dia alguém te ofendeu e como ofendeu. Tá? Faz parte até de uma história. Pode servir para você até como exemplo para você não fazer. Então, os fatos em si não tem problema você não esquecer. Agora, o principal é você esquecer a emoção, o sentimento da ofensa que aqueles fatos te fez. Esse é o ponto. Na hora que você esquecer o sentimento, não sentir mais aquele sentimento dolorido que machuca naquela situação, você fez o perdão com o coração. Então, podemos lembrar dos fatos, mas não devemos, sim, ter reminiscências da emoção. Porque tem pessoas que falam assim, eu perdoei. Mas quando eu vejo a pessoa, quando eu escuto no rádio falando, então você não perdoou. Porque se você diz que perdoou, mas toda vez que você tem uma referência àquele fato, volta uma emoção, volta um sentimento de dificuldade, então você não fez o processo como se manda. Eu falo que o perdoar é um ato extremamente pragmático e inteligente. Porque quando você perdoa, quem é mais beneficiado é quem perdoa, não é o perdoado. Porque às vezes o perdoado, às vezes nem sabe que te magoou. Ele nem tem essa compreensão. Ele está vivendo a vida dele. E você está aqui, magoado, ressentido, né? Então, quando você faz esse processo de perdoar aquele terceiro, é você que... A bola estava com você. Você cortou a bola de chumbo que estava nos seus pés. O outro cidadão pode estar leve e solto, tocando a vida dele. Ele nem percebeu que te magoou. Então, eu falo que perdoar, por mais que a gente entenda que é difícil, que tem uma dificuldade, é uma coisa que a gente deve insistir em fazer. Porque é para o nosso bem. Ah, mas ele fez isso, eu vou perdoar ele. Esquece, eu estou falando do seu bem. Digamos assim, se ele cometeu realmente por intenção, te ofendeu, de toda aquela processo de maldade, quem vai fazer o julgamento dele, entre aspas, quem vai dar as consequências daquele ato para ele, não é você.
É a lei divina, no momento certo, do tamanho certo, da forma correta. E quando eu falo consequência, consequência educativa, restaurativa, não é punição, não é nada disso que a gente às vezes imagina. Então por que eu tenho que ficar ligado a ele, esperando o quê? Que ele sofra alguma coisa? Esquece, toca a vida, faça o perdão. Faça um bem para você mesmo, corte a corrente dessa pedra, dessa bola de ferro que te amarra. Né? É tão importante o perdão, e é tão importante essa relação que nós temos com o nosso próximo, que no Evangelho, eu anotei aqui alguns capítulos que tocam muito nessa relação, como é importante a gente trabalhar essa harmonização que a gente deve ter com o nosso próximo. E conosco mesmo também, em termos de sentimento. O capítulo 10 tem uma expressão que fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí o próximo. Coloca o próximo no nosso mesmo patamar. Amar a Deus, aqui em cima. No mesmo patamar. Ao próximo como a si mesmo. Então a relação com o próximo, você não é mais importante que o próximo. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. Então tudo que você fizer para o próximo, vou perdoar o próximo, vou. Porque nós estamos no mesmo patamar e, como eu falei para você, o perdão faz melhor benefício para quem perdoa. Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. Capítulo 12, amar nossos inimigos. O ofensor, entre aspas, é um inimigo. Ou foi um inimigo circunstancial. Em algum momento, ele te ofendeu, te contrariou, e por isso nós podemos dizer que ele é, entre aspas, inimigo. Então está dizendo aqui, amar os inimigos. Ou seja, Jesus fala muito aqui do princípio, do mandamento maior, que é o mandamento do amor. Né? Ou seja, esse amor, né, trazendo, fazendo essa corrente que nos leva para o progresso, que nos leva para a harmonia íntima nossa, esse sentimento. E esse reino dos céus que tanto se fala, é esse sentir-se em paz com a nossa consciência, né? Sentir que nós estamos fazendo alguma coisa pela nossa melhora diária, né? Porque nós não estamos acomodados. Do Evangelho, que ele fala assim: como se reconhece o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, né? Ele fala assim: é aquele que faz esforços para se melhorar. Ele não classifica uma qualidade definitiva, é aquele que faz isso, faz aquilo. Ou seja, ele não está falando um estado definitivo, ele está falando um processo. Então, o melhor cristão, o melhor espírita é aquele que está no processo de melhora. Nós sabemos que isso é uma continuidade. Então, o perdão está dentro desse processo de perdoar. Às vezes nós falamos assim: puxa vida, mas é difícil, né? Eu não consigo. E como nós sabemos que as palavras têm força, né? A neurolinguística está aí para explicar, os psicólogos para explicar. Quanto mais você repete uma palavra, essa palavra transfere para você uma emoção, e essa emoção ganha a tua consciência e passa a ser uma verdade. Uma verdade, às vezes, que disciplina até o seu comportamento. Então, se eu começo a falar: é difícil, eu não consigo, tudo bem, vai ficar difícil se eu não conseguir. Então, eu proponho aqui que nós deixamos essas duas palavras negativas e falamos assim: tenho dificuldade de perdoar. Diminuir um pouco o peso das palavras. Não estou conseguindo ainda. Novamente, quando você admite: olha, tenho dificuldade e não estou conseguindo ainda, você abrir uma porta, abrir uma sintonia positiva para que os mentores, para que os espíritos elevados percebam: pô, esse irmão está querendo melhorar, ele está querendo perdoar. Ele abriu a sintonia que eu precisava para falar no ouvido dele, para dar uma mensagem para ele, um amigo que vai falar com ele, uma mensagem escrita, uma palestra. Alguma coisa eu vou encaminhar ele para que ele encontre esse caminho do perdão, porque ele abriu a brecha. Ele não está mais no é difícil, eu não consigo. Quando eu falo assim, é difícil, eu não consigo, eu fecho a porta. Olha, olho fechado, não adianta falar comigo, eu não vou escutar, eu não vou ouvir. Agora, tenho dificuldades, não estou conseguindo ainda. E a última frase para fechar: mas eu quero conseguir, eu quero tentar.
abriu a brecha. A ajuda vai vir. De forma mais imprevisível possível vai vir. Você vai receber esse auxílio. Né? Costuma-se falar também que o processo, o perdão, não é uma coisa que você, não é uma decisão que você fala assim, eu vou perdoar a partir de agora. É um processo didático. Didático. Nós sabemos que tudo, para você alcançar o teu sentimento, primeiro você tem que alcançar o seu racional. Você não consegue fazer o trabalho direto no sentimento. Você tem que acreditar em alguma coisa, em algum caminho que te leve, que te abra as portas do sentimento. Então, como é que eu perdoo? Primeiro eu vou no racional. Tá? Então, disse assim, quando você se sente magoado, eu vou falar da mágoa em relação ao terceiro, que geralmente é uma coisa mais presente na nossa vida, mais forte. Porque não é, como a gente ainda é muito orgulhoso, é mais difícil a gente admitir que ofendeu. Né? Então, se eu perguntasse, às vezes até a gente acha que não ofendeu. Falou uma coisa, a pessoa ofendeu, a gente não acha. Aquela história que eu falei, o ofensor às vezes nem sabe que ofendeu. Então é mais comum a gente saber quando a gente é ofendido. Né? Então, quando a gente é ofendido e tem uma mágoa, a gente deve perguntar assim, olha, questionar nós mesmos qual foi a nossa participação nos fatos. O que eu fiz naquele evento que gerou aquela frase, aquela ação daquela pessoa que me ofendeu. E se você fazer essa pergunta com honestidade, com vontade de saber a resposta, pode ter certeza que você vai ter ajuda para encontrar. Porque às vezes a gente não sabe. A gente é inocente na parada. Me ofendeu, eu sou inocente. Mas quando você fala assim, não, eu vou fazer um processo honesto de alcançar o meu sentimento de perdão. Eu me senti ofendido por alguma coisa que alguém me fez, agora deixa eu perguntar. O que eu fiz para contribuir para aquela circunstância? Aí, olha a surpresa. Você vai começar a descobrir que aquele irmão que te falou uma palavra atravessada, que te fez alguma coisa que te ofendeu, tem uma história atrás. E de repente você vai descobrir que assim, ele falou aquilo porque eu disse outra coisa. Ou seja, eu não sou tão inocente assim. É que eu não lembrava mais. Eu só fiquei com a mágoa. Nós somos melindrosos. Somos infantis, somos crianças espirituais. Então eu fiquei com a mágoa. Na hora que eu passo para racionalmente fazer o processo, eu descubro. Ele apenas reagiu ou ampliou um pouco de alguma coisa que eu fiz antes. Talvez até sem querer. Falei uma coisa sem intenção de magoar. Ele pegou de uma forma errada, atravessada, veio e falou outra coisa mais atravessada ainda e eu fiquei com a mágoa. Ou seja, se eu não fizesse esse processo de buscar minha participação, eu jamais ia entender que eu participei do processo, ou seja, eu ia colocar a culpa da mágoa apenas em quem me ofendeu. E aí eu vou ficar com a diferença com ele. Agora eu relativizei. Puxa vida, eu contribuí para a coisa. Contribuí, mas ainda não consigo perdoar ele porque ele ampliou a coisa e me ofendeu, né? Segundo passo, entender e compreender. Será que esse próximo tem consciência que me ofendeu? Novamente, o que eu falei para você. Eu estou ofendido com ele. Agora, ele tem consciência que me ofendeu? Será que ele queria me ofender? Então, teremos outra surpresa se a gente se dispor a humildemente chegar para esse irmão e falar, escuta, colega, sabe aquele dia? Aquela palavra, aquele gesto, aquela ação sua me ofendeu. Simples. Me ofendeu. A gente vai ter surpresas. Muitas surpresas. Eu te ofendi. Rapaz, que isso? Eu falei por isso, por aquilo, outro, e criei a explicação e tal. Resultado. Não era para ter tido nada disso. Ele não te ofendeu. A intenção dele não era te ofender. Novamente falando, quem ofende não é ação. Você se sente ofendido. Você se sentiu ofendido porque você pescou a coisa errada. Você interpretou errado. Você estava num momento, talvez, de sensibilidade, já trazendo alguma coisa de outra vivência, uma sensibilidade maior,
Então aquela palavra, aquele gesto chegou para você como ofensa. E a intenção dele não era isso. Então basta você humildemente dizer para aquela pessoa: olha, você me ofendeu. Nós vamos ter surpresa. Grandes desavenças, grandes ofensas que a gente está guardando até hoje, a gente vai descobrir que não tinha sentido nenhum eu ter guardado essa ofensa. Não existiu. Porque ele não quis me ofender. Foi um engano meu. Né? E o terceiro caso seria você realmente mentalizar. Depois de eu saber a minha participação no evento, depois de eu saber, de eu dizer para essa pessoa o quanto ele me magoou e receber a mensagem dele, porque de repente o cidadão pode falar, pedir perdão, ele fazer o pedido de perdão. Né? E aí você pegar e fazer a mentalização de que você já conhece todo esse processo e que você quer fazer o perdão. E aí quando você faz esse processo, a coisa começa a caminhar. Né? Então você começa a ter essa... Porque assim, falando assim metodicamente, parece primário, bobinho isso. Aí eu vou ver os fatos, eu vou tentar compreender, eu vou mentalizar o meu desejo de perdoar. No começo fica parecendo uma coisa primária, mas à medida que você começa a fazer esse treinamento, vai passar a ser quase que automático você fazer isso. Então, quando você chegar à noite, que você for fazer aquela reflexão pleiteada por Santo Agostinho, questão 1019 do Livro dos Espíritos, que ele fala para a gente fazer uma revisão diária do nosso dia a dia, quando você começar a ter essa rotina de fazer essa reflexão, você talvez nem vai precisar fazer essa metodologia aqui. Automaticamente, quando você parar para pensar, o que eu fiz hoje? Puxa vida, falei uma palavra mal falada lá para o fulano. Posso ter ofendido. Deixa eu ir lá amanhã para explicar com ele. Ô amigo, aquela palavra soa estranha, eu vi que você ficou meio chateado, você saiu da sala, você está me evitando. Puxa vida, se eu te ofendi, não foi a intenção, por isso, paz. Da mesma forma, puxa vida, o que aquela pessoa me fala hoje me magoou. Estou até agora com aquela imagem, aquela palavra, estou até olhando, não consigo nem lembrar a fisionomia dele. O que você vai fazer? No outro dia, você vai humildemente chegar para ele: fulano, aquilo que você fez, aquilo que você falou, me ofendeu. Frase simples. E deixa esse irmão se manifestar. E nós vamos ter surpresa. Seja de que ele não ofendeu, seja que ele vá te pedir perdão. Porque se ele tem apreço à sua amizade, ele tem carinho até você, ele vai fazer questão de não te perder. Né? E como a gente está num processo assim de meio didático, né? Eu vou me permitir fazer uma sugestão prática para vocês, para nós, porque eu entendo que para fazer essas fases assim, hoje em dia a vida está muito cheia de informação, muito cheia de eventos. Então, por mais que você se promete fazer uma coisa, quando você pensa que não, se esqueceu. Né? E por mais que eu tento fazer isso, as emoções nossas, às vezes, nos compromete, momento a momento, faz a gente esquecer das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Eu estava querendo fazer alguma coisa, mas uma emoção qualquer te desvia. Então, eu sugeriria aqui o velho e famoso documento, o velho e famoso escrever. Então, eu sugiro você pegar um papel em branco, dividir dois lados, esquerda e direita. Na esquerda, você vai pôr o que você fez, né? As pessoas que te ofenderam, as tuas ofensas, as tuas mágoas, os teus ressentimentos, em ordem de importância, do maior para o menor, deixando o menor lá embaixo, porque vai aparecer outros. Aquelas situações em que eu tenho consciência que eu ofendi, eu falei para ofender mesmo, estava com raiva, estava magoado, quis humilhar a pessoa, quis destruir. Ou aquelas coisas que você fala: puxa vida, eu acho que eu ofendi alguém, fulano de tal, que ele era tão meu amigo e agora ele está me evitando. Então eu devo ter falado alguma coisa, feito alguma coisa que eu ofendi. Então deixa eu pôr aqui também. Não sei bem o que é, mas relação com fulano. Escrever. Então a proposta é, segundo nós sabemos que antes de receber você tem que dar. Por isso que eu coloquei na esquerda quem me ofendeu, à direita, né, onde eu senti ofendido. Ou seja, eu preciso eliminar
perdoar primeiro uma ofensa praticada contra mim, para depois alcançar um auto-perdão. Que o auto-perdão vou me perdoar de alguma coisa que eu tenha feito para o outro. Então é você pegar do menor para o maior. Então eu falei maior aqui em cima, menor aqui embaixo. Então eu vou pegar de baixo para cima. Qual a minha menor mágoa que eu tenho hoje? Mágoa pequenininha. Tem mágoa com a minha mãe, com o pai, com o meu irmão, alguma coisa porque me fez alguma coisinha lá. Vai, trabalha isso aqui. Faz aquele processo. Pensa no que você fez para participar daquele evento. Né? Como foi falado aqui, tenta compreender se aquela pessoa que te magoou sabe que te magoou. Se não sabe, vai lá e fala. Ou seja, faz um processinho para você eliminar essa ofensa. Eliminou uma ofensa, fez um trabalho, né? Trabalho que o céu te ajudará. Vai agora para a ofensa sentida. Vai com a ofensa sentida, a menor que tem, e faz o processo também. Se auto-perdoa pela ofensa. Se tiver condição de você fazer esse auto-perdão, entrando em contato com a pessoa, né, se explicando, né, dizendo para ele que ele te ofendeu, está dando oportunidade para ele se ressarcir, é a melhor forma. Mas se não tiver essa opção, é você tentar fazer o processo sem a proximidade dessa pessoa, fazer de forma racional. Então, é isso aí, gente. É essa proposta minha de perdão. Agora, eu perguntaria aqui, voltando àquela questão da pergunta, então eu queria saber se tem alguém aqui que realmente respondeu os 3 sims, né? Depois me procura, que eu vou ter um bilhete, que essa pessoa vai ser enviada lá para a Júpiter, para o nosso lado, para a capela. Alguém? Alguém? Então as perguntas seriam as afirmativas, né? Eu nunca magoei ninguém por vontade, por querer, sim ou não. Eu nunca magoei ninguém, nem sem querer. E eu também nunca me senti magoado por nada, nem por nada que tenha me feito. Então, essa pessoa que nunca não está na coisa certa. Então o bilhetinho já está pronto aqui, tá? Vocês vão ser enviados para lá. Então, gente, é isso aí. É o que eu tinha que falar para vocês sobre perdão. É um pouco metódico, mas é isso. Porque o perdão, como foi falado antes, ela é uma ação pro nós, né? Ela é uma... Inclusive, o nosso colega falou uma coisa muito interessante. Qual foi a última palavra de Jesus a ser crucificado, né? Perdoai, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Olha a importância que Jesus já nos disse sobre o perdão. A última frase dele, né? E nós sabemos, e quando eu falo da imagem da bola de ferro, parece uma brincadeira, mas é como eu sinto mesmo. Como eu sinto que quando você está magoado, a tua potencialidade não é aflorada. Você não, alguma coisa que você sente um cara meio apático, meio diminuído, meio... parece que você não está cumprindo com a sua naturalidade, com o que você veio fazer, com a tua potencialidade, com a tua divindade, com a tua capacidade divina que Deus te deu, para você ficar acanhado, porque você está amarrado. Agora se liberte para você ver. Quem já fez esse processo de perdoar, pode testemunhar o quanto é maravilhoso. É difícil? É. Mas olha, depois que você perdoa, o alívio, e até eu falo, né, que quando você perdoa, é como se você tirasse um caminhão das suas costas, literalmente, aquele peso, um caminhão, toneladas das suas costas, e mais ainda, você está tirando da sua frente, está removendo da sua frente a famosa montanha lá. Lembra a fé que remove a montanha? Está removendo uma montanha de dificuldade, aquela montanha que impede você de ver o horizonte, de ver as coisas boas da vida, de ver as bênçãos de Deus que está fazendo para nós, de ver o quanto esse próximo que está do seu lado está aí para te ajudar, para crescer junto. Nós somos todos filhos de Deus na mesma seara, com as mesmas potencialidades. Ninguém é inimigo de ninguém.
digamos assim, literalmente falando. Nós temos a impressão, a ilusão, mas nós estamos caminhando junto. Jesus não fala que até o último jota, enquanto não se resolver o último jota, não vamos resolver isso. Ou seja, nós estamos na mesma seara. Em sofrimento, como nós podemos ser felizes em plenitude? Podemos ter uma ilusão de que somos felizes. Não somos. Somos mais ou menos felizes. Eu tenho uma vida tranquila. Minha família é perfeita, de margarina. Mas meu vizinho não é. E por mais que ele faça bem, olha eu aqui, nem faço tanto assim. Não frequento religião, sou meio do instinto, né? Vivo dando trancos e barrancos, a minha família tudo certinho, coitadinho lá, olha, né? Bem esforçado, bem interessado, família desapegada, muita dificuldade na vida. Então como é que você pode ser feliz vendo o irmão triste? E às vezes eu fico até surpreso da gente ver nos dias de hoje as pessoas fazendo conta de ajudas. Eu escuto pessoas falando assim, mas o Brasil está mandando dinheiro para a África, o Brasil está mandando dinheiro para não sei o quê. Mas e daí? Eles não estão sofrendo lá? Aqui também tem sofredores, tem, mas em questões de momento, de oportunidades, aquele irmão talvez está precisando mais. Por que não pegar um dinheiro e mandar lá? Com certeza o que eu estou mandando, né, não faz parte do meu necessário absoluto. Ainda assim é parte do meu supérfluo. Aquele dinheiro, não vou dizer que está sobrando, mas tem essa disponibilidade, então por que não doar? Então, que a gente leve para casa essa mensagem do quanto importante é o perdão, esse compromisso de que a gente não vai dizer que é difícil, que não consegue. A gente vai dizer pelo contrário, tenho dificuldade, posso ter dificuldades, né? Não estou conseguindo ainda, mas quero conseguir. E trabalhar esse aspecto do racional para o sentimental. Fazer o processo. E perdão também digamos assim, ele ocorre, como é um processo, ele ocorre também em etapas. Então, às vezes, o perdão final é a reconciliação total. É você poder se aproximar de novo da pessoa. A ofensa afasta. O perdão aproxima. Então, o ideal é você se reaproximar de novo, física ou emocionalmente, daquele que ofendeu ou de quem você se sente ofendido. Então, esse é um processo. Então, às vezes, você não vai conseguir isso no primeiro momento. Mas você pode conseguir, por exemplo, falar o nome da pessoa, né, ou lembrar da pessoa sem ter tempestade de emoções na sua cabeça. É um nome, João, meu primo, só isso. Ou seja, falei o nome. Amanhã eu vou falar o nome e vou tentar imaginar o semblante dele. No começo eu vou lembrar do semblante dele me ofendendo, um cara bravo, dedo em riste. Depois, com o tempo passar, eu vou conseguir lembrar dele, e essa é uma proposta que eu vou fazer para mim, eu vou tentar imaginá-lo sorrindo, feliz. Mas eu nunca vi ele sorrir, mas você vai imaginar. Você vai fazer um exercício aí de novela e vai imaginar esse cidadão sorrindo. E vai fazendo esse processo, sorrindo. Eu vou imaginar, eu vou estar abraçando ele. Puxa, é forte, hein? Eu vou imaginar abraçando aquele parente, aquele desconhecido que tanto me magoou. A distância, hein? Estou falando que é a distância. A distância já é difícil. Aí depois, um belo dia, puxa, já fiz isso à distância, vou ensaiar agora pessoalmente. Vou passar por ele e não vou baixar os olhos. Vou fazer aquela visão panorâmica de cinema. 360 graus. Até que um dia eu vou focar. Eu vou fazer um close, olho nos olhos. No outro dia eu vou falar bom dia. Então, o que Deus quer que a gente faça, como ele falou aqui, é que a gente tenha esforço para se melhorar. O que Deus quer é que a gente perdoe, mas não absolutamente, rapidamente. Não, Ele quer que a gente crie vontade. Faça atos para perdoar. Pouco a pouco, momento a momento,
do jeito que eu consigo, né? Quanto eu consigo. É lógico que esse que eu consigo não é limitante, não. Hoje eu consigo 1, amanhã eu vou conseguir 2, e 3 e 4. Nunca se limitando. Mas você vê, ó, o processo é gradual. Eu ouço o nome, eu imagino abraçando, amanhã pessoalmente eu cumprimento, depois eu abraço, e finalmente, logo, logo nós estaremos juntos novamente com a Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.